Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria falar sobre um detalhe que eu acabei esquecendo no vídeo sobre o estudo dedutivo do Gênesis 1, que ficou faltando. Inclusive, teve uma menina que perguntou pra mim alguma coisa e pediu pra eu fazer um vídeo falando sobre isso. Ela perguntou lá no Twitter. Tem uma coisa só que eu queria falar, que eu acho que é importante, até pra gente ter essa noção de ser mais honesto com o texto, né? Para falar sobre o Gênesis 1, versículo 26. Versículo 26. Antes de chegar no 26, queria só recordar, já falei no último vídeo, né, que Deus ele vai criando as coisas a partir da sua fala. Então ele fala alguma coisa e essa coisa é criada. Então ali no versículo 3 a gente tem: disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 6: e disse Deus, haja firmamento no meio das águas. E aí acontece. Versículo 9: disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar. Versículo 11: e disse, produza a terra relva. E aí no versículo 12: a terra produziu, pois, relva. Versículo 14: disse também Deus, haja luzeiros. Depois no versículo 20: disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Tal. Versículo 24: disse também Deus, produz a terra seres viventes. O autor repetindo. E aí a gente chega no versículo 26, que é onde eu queria chegar. Na Ara, que eu falei que é a versão que eu vou ler, pelo menos esse iniciozinho do Gênesis, está bem assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, etc. Aqui, gente, tem uma coisa que eu quero chamar a atenção. Em todos os versículos, dos que a gente leu aqui, inclusive esse 26, o autor ele não diz quem é o interlocutor de Deus, ou se essa pessoa existe. Ou seja, ele não está falando com quem Deus fala, para quem Deus está falando. Ele só diz, disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Então, quando ele chega no versículo 26, ele escreve, também disse Deus. Ele não está falando com quem Deus está falando, para quem Deus está falando. Ele está repetindo a mesma coisa que ele colocou nos outros versos. Só que no verso 26, o que muda é que quando Deus vai falar, ele não diz haja o homem, ele diz façamos o homem. E ele diz conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí, eu imagino que muitos cristãos, quando leem isso, entendam que esse façamos é Deus Pai, talvez, falando com as outras pessoas da Trindade. Mas assim, vamos ser sinceros com o texto. O texto está dizendo alguma coisa nesse sentido? O texto, ele diz, ele pode ser antes do versículo 26, pode ser depois. Existe alguma menção ao interlocutor de Deus, a quem ele está dizendo, a quem ele está se referindo quando ele fala façamos? Vamos só ficar no texto por enquanto. E a gente está trabalhando com o texto traduzido em português. O texto não fala. E tem um detalhe. Esse verbo aqui no hebraico, vou até abrir aqui para ver certinho como é que tá. Mas enquanto eu vou abrindo, tem algumas peculiaridades do idioma hebraico, tá? E nem sempre que um verbo tá no plural, não só verbo, tá? Nem sempre que um termo tá no plural, quando ele vem traduzido como plural, ele quer dizer plural realmente. E aí, pra gente é meio complicado entender, mas tem um exemplo que eu acho que vocês vão entender. Eu vou dar um exemplo que não existe paralelo entre uma coisa e outra, só para vocês entenderem que isso não é a coisa mais absurda do mundo. Em inglês, eu vi até um cara falando, um humorista, foi fazer um show lá pros gringos, e ele falou que ele chamou um amigo dele para ir jantar. E esse amigo dele disse que ia levar um outro amigo ou amiga, só que no inglês eles não têm essa diferenciação de gênero. A palavra é friend, então pode ser um amigo ou uma amiga. E aí esse amigo dele disse que ia levar um friend para ir junto, jantar, e o cara falou, então tá bom, então eu vou fazer comida a mais para ele. Então ele falou, vou fazer a mais because of him.
Him seria ele, homem. E aí esse amigo dele falou assim, não, você não pode falar him em inglês, admitindo que o friend que eu vou chamar é um homem. Porque você não sabe se é um homem ou se é mulher, pode ser amigo ou amiga. Ele falou assim, quando você não sabe o gênero, o sexo, enfim, mesmo que seja um indivíduo, você se refere a ele como them. Então, vou fazer mais comida because of them, por mais que seja só um que vai vir. Então, assim, é meio estranho, eu sei. E aí, o verbo hebraico é nasce ou nasce, que aí eles traduzem como façamos. No plural, Então, assim, poxa, vamos ter calma quando a gente for ler o texto. A gente viu que não necessariamente essa forma do verbo no plural quer dizer realmente que seja um plural de mais de uma pessoa. E o texto não fala quem é o interlocutor de Deus. Então, assim, poxa, será que dá realmente pra gente pegar isso daqui e cravar que é Deus falando com Jesus Cristo, ou com o Espírito Santo, ou não sei o quê? Porque tem rabinos judeus que acham que ele tá falando com anjos, entendeu? O que pra mim também não faz o menor sentido, porque se você admitir que ele tá falando com anjos, então anjos têm poder de criar alguma coisa. Isso pra mim não faz o menor sentido. Não encontro paralelo bíblico em lugar nenhum. Posso estar errado, se vocês tiverem algum trecho bíblico aí que mostre o contrário, coloquem aí embaixo. Show? Então, assim, foi o que eu falei. Eu criei esse canal aqui pra ler o texto com carinho, pra gente ir com calma, porque eu acredito que muita coisa é mal interpretada. E se é mal interpretada, é difícil aplicar alguma verdade bíblica mal interpretada. Bem difícil, pra não dizer impossível. Impossível. Beleza? Esse vídeo vai ser curtinho, só pra falar desse ponto específico. Quero gravar os próximos vídeos aí com um pouco mais de frequência. Tomara que eu consiga, se Deus quiser, se Deus permitir. Tchau.